Boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheridades, um podcast que nasceu para debater o envelhecimento feminino com leveza e profundidade e naturalidade. Antes de falar a temática de hoje, a gente gostaria de agradecer a da Isadora. Ela é responsável pelos nossos looks de hoje. Olha como somos mais bonitas e chiques. Com certeza. Obrigada, Catarina, muito obrigada. Esse é o nosso 14º episódio e hoje a nossa convidada é muito especial. Afinal, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra e temos aqui conosco Ana. Ana, seja muito bem-vinda. Normalmente as convidadas elas se apresentam. Então fala pra gente, quem é Ana? Olá, boa tarde. Inicialmente queria agradecer a oportunidade e dizer o quanto eu fiquei surpresa com esse trabalho de vocês, é, porque é tão importante as mulheres se apoiarem, né? Sim. E o que a gente vê não é bem isso. E quando eu comecei a assistir os episódios, eu falei, nossa, isso existe? Que coisa boa, vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu sou Ana Magalhães, sou uma soteropolitana que vive em Vitória da Conquista, sou advogada, previdenciarista, sou palestrante, sou membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Conquista, sou membro da Comissão de Direito Previdenciário Militar de Salvador, da Bahia, sou secretária adjunta da ABA, Associação Brasileira de Advogados da Bahia. Sou corredora, amadora, sou forrozeira, sou pilateira, sou aspirante a crossfiteira, sou mãe, sou filha, sou amiga, sou mulher e negra. Ai, que coisa linda. É um prazer recebê-la. Prazer a gente poder falar um pouquinho sobre a história, né, da mulher negra, né? Porque a gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar sobre como a gente se explica através da nossa história, né? E a gente não vive só, a gente vive em sociedade. E essa sociedade, de certa forma, influencia nas nossas histórias pessoais, né? Sim. Algumas questões que influenciam a vida da mulher como um todo, por mais que hoje a gente tente individualizar, a gente tem falado muito dos problemas como se os problemas fossem individuais, né? Sim. Como se eu não tivesse feliz por culpa minha, como se eu não tivesse produtiva por culpa minha, que eu não estivesse saudável por minha culpa. Mas muitas questões são coletivas. E quando essas questões são coletivas, a gente precisa de fato falar delas como questões que vêm no âmago da sociedade. E o envelhecimento, ele é muito impactado por isso, né? Pela forma como a gente é socializado desde a infância. Sim. A gente vem falando muito sobre isso aqui, e quando a gente fala sobre questões, a gente fala, obviamente, muito de questões de gênero, e quando a gente amplifica esse debate para questões de gênero e raciais, eu acho que isso se aprofunda ainda mais, né? As estatísticas mostram que a expectativa de vida da mulher negra, ela é hoje, ao nascer, ela é cerca de 4 anos menor do que a mulher branca. Mas a gente sabe que, na verdade, as mulheres negras vivem cerca de 8 anos menos, né? Então, quando a gente fala sobre isso, falar sobre longevidade e falar sobre longevidade sob o aspecto racial, a gente precisa entender essas desigualdades, né? Que começam lá na infância, né? Sim. Porque muitas dessas mortes precoces acontecem na infância por questões muito mais sociais do que questões biológicas, né? E aí falar sobre o envelhecimento feminino da mulher negra, eu acho que é ainda mais impactante, né? Considerando todas as questões que a gente vive ao longo da vida. Como que você entende que essa socialização da mulher, né, lá na infância, né, que como é a mulher socializada, né, quais são as nuances em relação à socialização da mulher negra? Você percebe isso na sua história? Não, é engraçado isso, né? A minha mãe tem a pele clara
E o cabelo, a gente cresce ouvindo o cabelo liso e Sim. o cabelo duro. Aham. Então eu tenho um cabelo duro, a minha mãe tem o cabelo liso. E eu não fui criada com essa consciência em relação à questão da cor. Porque minha mãe era clara e eu vivi muito mais com a minha mãe do que o meu pai. Meu pai que tem um tom de pele escura. E enquanto dentro de casa, enquanto o lugar que eu vivia, éramos todos muito parecidos da mesma cor, né? Eu morava numa cidade no interior, né, uma região metropolitana. Então, nunca foi abordado isso para mim. Eu nunca senti isso diretamente. Eu não tive essa criação, essa conscientização em relação à minha cor. Mas quando eu saí, né, quando eu fui estudar em Salvador, quando eu comecei a vivenciar, né, determinadas situações, depois de um tempo eu fui morar com meu pai, e eu fui morar em Salvador, eu ouvia coisas do tipo: não veste preto porque não sabe onde começa o decote e onde termina em você. Meu Deus. E, tipo, seu cabelo é duro, ou eu morava num bairro que, determinada feita, o gari tocou a porta da minha casa e disse: sua patroa tá em casa? E eu disse: não, ela não tá aqui, não. E ainda respondi assim. Então, com o tempo eu fui percebendo que determinados lugares que eu frequentava não tinha pessoas da minha cor, né? Porque eu ia para determinados lugares e pessoas que tinham uma condição melhor estavam. Então eu não era representada naquele lugar. E daí eu tive a oportunidade de estudar numa instituição que se chamava Steve Biko, que eles oportunizavam pessoas da minha cor a estudar num cursinho pré-vestibular, né? Foi quando eu senti vontade, quando eu tive necessidade de estudar para entrar na faculdade. E aí que eu fui ver alguns temas do tipo a tia Anastácia, que servia a mesa e vinham todos os bancos para comer. Foi aí que eu fui percebendo determinadas coisas que eu não percebia. E depois de um tempo que eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, eu não tive a oportunidade de jovem estudar, só depois de um tempo. E eu não percebia a resistência que eu tinha à minha cor. Eu nunca tive uma relação boa com o meu cabelo. E até hoje, se eu disser que é 100%, não é. Então eu alisava o cabelo, então, tudo que vocês imaginarem que alguém pode fazer, inclusive pintar de loiro, porque loiro era a cor aceitável. Eu fiz isso. E quando eu fui estudar, fazer direito, eu falei: não, eu quero escrever alguma coisa sobre o tema, né? Sobre a questão racial. E eu comecei a frequentar alguns lugares que abordavam, né? E as pessoas me diziam: não, mas você não é negra. E eu dizia: meu Deus, e o que é que eu sou? Porque se eu não sou branca, e se eu não sou negra, em que lugar é que eu estou? Então você percebe como você não tem espaço, nem entre os seus, nem entre os que não são seus. E isso é muito complicado. E algumas pessoas falam assim: ah, mas as pessoas são muito vitimizadas. Não, nós não somos vitimizadas, nós somos vítimas. Sim. Porque existe. Sim. Racismo existe. E o meu filho, determinada feita, estudou numa escola que era de nível de classe média alta. E determinada feita, uma coleguinha disse para ele assim: não, eu não vou te dar a mão não, porque você tá sujo. E ele não tinha percebido, né? E quando ele chegou em casa, ele falou: mas mãe, eu tomo banho todo dia para ir para a escola, por que ela me disse que eu estava suja? Então, assim, você percebe que é muito sorrateiro. Sim. Não é algo... Ninguém chega para você para dizer: eu não vou te dar a vaga porque você é preto, ou você não vai entrar porque você é preto. Mas você percebe de uma forma bem discreta como você é tratado de uma forma diferente. Né? Como você não tem espaço em determinados lugares. E lógico, se você não tem uma condição financeira melhor do que, como você acabou de dizer, a grande maioria das pessoas não tem oportunidade, você realmente não conhece determinados lugares e você não sabe
qual é o seu lugar na sociedade. É isso mesmo. E é duro, né? Demais. É muito duro. É uma realidade que a gente tenta transformar, mudar, mas está tão enraizado. São coisas tão... Você vê uma criança que ainda não foi totalmente apresentada a esses conceitos, sofre e sofre em defesa, né? Porque se a gente não explica, a pessoa começa a internalizar que o problema é dela, é ela, né? E nas mulheres isso é um pouco mais contundente, porque a gente ainda é socializada para agradar, né? Para ser agradável de todos os pontos de vista, né? Do ponto de vista físico, do ponto de vista moral, do ponto de vista de concordar com as coisas, de estar sempre bem com tudo, né? Tem um conceito muito interessante de uma pesquisadora, Valesca Zanello, que ela fala sobre a prateleira do amor. Que nós mulheres, de certa forma, nós estamos sempre nos preparando para estar na prateleira do amor, para sermos escolhidas, né? E nessa prateleira existe uma hierarquia, e está sempre mais bem apresentada quem cumpre as exigências desse mercado. E essas exigências, elas ainda são, né, muito relacionadas a uma estética que é europeia, né? É uma estética branca, da magreza, do cabelo liso, né? E nesse sentido, acho que a gente cumpre um papel, a nossa geração, muito importante com as meninas que estão ainda, né, em desenvolvimento, porque a gente entender que o cabelo, como você falou, né? O cabelo, ele não precisa ser liso, né? O cabelo... Nem louro. Nem louro. E a estética, ela é algo construído, né? E que a beleza, ela é sempre algo que acontece na alteridade, né? No outro, né? Então, a gente precisa entender que se o outro não me escolher naquela prateleira, não diz a respeito de mim, né? Tá dizendo a respeito dele, né? E que tá tudo bem também, né? Se não ser escolhida por aquela pessoa, mas que possa ter outras pessoas que possam escolher outros modelos, né? Nesse sentido, você acha que se você tivesse tido na infância uma outra percepção, uma outra orientação, e eu pergunto isso muito me lembrando do episódio de Lila, sim, onde ela trouxe muito essa presença feminina da mãe dela como algo que fez muita diferença, né, na formação dela e que hoje ela agradece, né, de certa forma, a criação que a mãe dela deu, porque permitiu que ela tivesse a ascensão, né, social mesmo, sim, que ela teve. E você falando que a referência da sua mãe é diferente da referência dela, né, em termos de cor. Como é isso para você? Você acha que é importante que essas meninas mais novas tenham essa referência, entender quem elas são, que lugar que elas estão na sociedade, se é importante essa nomeação ou não? O que você acha? Demais. Porque uma das coisas que hoje eu percebo é que já existe boneca negra, né? Sim. Na minha época, não. E eu tinha uma Suzy loira. E eu sempre quis ter esse cabelo, tá? Inclusive, eu já usei mega hair. Cabelo aqui nas costas, nossa. Eu nunca fui tão poderosa quando eu fui com aquele cabelo. E eu queria ser daquela cor e ter aquele cabelo da Suzy. Mas não era a minha realidade. E quando eu era jovem, eu repetia um jargão que na próxima encarnação eu quero ser homem, rico e do cabelo liso. Olha, eram umas 3 coisas que provavelmente me feriam, né? Era a questão da pobreza, de ser mulher e ter o cabelo duro. Sim. Então, isso mexe demais com a gente.
Eu me lembro que eu estava num cursinho pré-vestibular e eu cantava num coral, eu e mais 3 amigas. E a gente chegou atrasada na sala e tava a sala lotada, acho que tinha mais de 50 alunos. Quando a gente entrou, o professor parou a aula e chamou atenção, porque a gente tinha chegado atrasado, e falou para mim, para minha amiga: vocês duas chegaram atrasado com esse cabelo de antena parabólica. É rir pra não chorar, não é verdade? Imagine a sala toda riu. E a gente não percebeu aquilo, né? Sim. Não percebeu o quanto aquilo era perverso. Sim. E a gente vai levando. Essas coisas vão acontecendo e a gente vai levando e a gente não vai percebendo. Eu não gostava de namorar com pessoas da minha cor. Porque eu não queria alguém do meu lado dessa cor, quando eu era mais jovem. E graças a Deus eu consegui vencer isso aí. Mas foi um trabalho que só o tempo, né? Só a minha vivência foi fazer com que eu mudasse. E graças a Deus, né? O meu ex-marido era da pele escura, mas ele tinha um cabelo liso. Ele era o que chamamos de Cabo Verde, né? Em Salvador chamamos de Cabo Verde, não sei como é que se chama aqui. As pessoas que têm um tom de pele escura e o cabelo bem liso, preto. O meu filho é assim, tem um tom de pele mais escuro e o cabelo liso. Sei. E essa relação com o cabelo, com a cor, era muito forte. Era muito forte. E as pessoas realmente te olham. Eu me recordo que uma vez eu saí com o namorado de uma amiga, ela viajou e ele estava na minha casa e nós fomos na praia. Ele era italiano. E vocês não têm noção do que é em Salvador uma pessoa da minha cor com um gringo. Uhum. Porque a nossa cor é associada ao sexo fácil. Exatamente. É nessa prateleira. Nossa! E aquilo me deixou tão envergonhada que eu falei: amanhã, quando ela vier, a gente vem com ela para essa mesma barraca. Para ele ver que eu não sou a neguinha que tá dando em cima do gringo. Gente, olha, você não percebe como isso te machuca. Agora, eu estava lendo sobre algumas escritoras e em Salvador tem uma menina que ela foi cordeiro de bloco, né? Carla Cotirini. E ela aborda essa questão, né? De como todos esses fatores, eles podem fazer com que você se sinta melhor, que você viva melhor ou pior. E algumas pessoas levantam essa bandeira de defender, né, a questão racial, e eu acho isso massa, porque realmente tem que ter essa questão do lugar de fala, né? Quando a Ali me procurou, ela falou assim: olha, eu não posso falar porque eu não sei o que é isso, mas que bom que você sente isso. E hoje, coincidentemente, quando eu abri o Instagram, tinha uma frase assim, é sobre um outro tema hoje, mas uma das frases era interessante, que tinha uma pessoa parada e a outra ia fazendo perguntas, né? E se você sofreu tal coisa, dê um passo para frente. Se você viveu tal coisa, dê um passo para frente. E uma ficou para trás e a outra foi para frente. E aí, ao final, colocou assim: não é porque você nunca sofreu preconceito que ele não exista. Então, o racismo existe, sim. Ele existe, né? E ele existe dentro de casa. Nós somos educados, nós dessa cor, somos educados a não gostarmos da nossa cor, a não gostarmos do nosso cabelo, não gostarmos do nosso cheiro. Você abordou um tema falando sobre o cheiro, que nós somos animais. Mas as pessoas de pele escura, elas têm um cheiro diferente, é muito mais forte. Né? E nós somos criados para não aceitar isso, né? Quando eu era mais jovem, que eu lia que coisa de você sair, de você estar bem na sociedade, que você não podia sair com o cabelo molhado. Ora,
Toda negra sai com o cabelo molhado, porque a gente tem que encher o cabelo de creme e tem que fazer aquilo assim no cabelo. Então você tem que molhar para quando ele enxugar, ele já enxugar no ponto. E como é que você não sai com o cabelo molhado? Como é que você vai molhar o cabelo? Você vai acordar o quê? 2, 3 horas antes? Né? E não é todo mundo que tem um secador de cabelo com aquele... E não é todo mundo que sabe usar aquilo, eu mesmo não sei usar aquilo direito. E aí você percebe que discretamente, né, sorrateiramente, minha mãe usava uma expressão fogo de monturo, né, que é aquela coisa que vai queimando por baixo lentamente e que você não percebe. E aí você se pega repetindo esses jargões. Sim. Você se pega sendo racista com você mesmo, né? Então, assim, essas escolhas que eu tinha quando eu era mais jovem era porque eu não queria estar nesse lugar que eu estava. Eu não queria estar dentro da minha cor. E todas as vezes que eu pensava em nascer de novo, eu nunca pensava em nascer nessa cor. Porque essa cor não é bem vista na sociedade que a gente vive, né? Ela não é bem aceita. Então as pessoas dizem, não, eu gosto dessa cor. Eu gosto desse cabelo. E eu respondi, é porque você não está aqui dentro. É porque você não tem esse cabelo. E claro que eu poderia hoje viver em cima disso. E não. Eu toquei minha vida e fui levando, porque eu podia ficar nesse lugar, parada e sofrendo. Eu podia também levantar essa bandeira, e graças a Deus que tem pessoas que levantam essa bandeira, né? Das pessoas da minha cor, da mulher da minha cor. Ou eu podia partir para a luta. E foi o que eu fiz. E quando a Lê me falou sobre o tema, que eu comecei a reviver, né, as coisas do meu passado, eu falei, nossa, existe, né? Eu vou passando despercebido, eu vou não dando ênfase, mas quando você acabou de falar, nós somos parte do nosso passado. No passado, nós somos o passado. A gente não vive no passado, mas o passado nos molda o tempo todo, né? E eu sempre brinco que eu sou aquela coxa de retalho que as nossas avós faziam, lembra de cochicho? E sempre tinha um lado que era o mais bonitinho, né? Talvez em alguns momentos essas passagens seja aquela parte que eu boto assim dentro da cabeceira, que eu empurro assim, para não estar revisitando. Eu acho que em muitos momentos da minha vida eu faço isso. Involuntariamente, mas eu faço isso. É necessário, né? A gente esconde algumas coisas que nos magoam para que a gente continue de pé, né? Agora, às vezes, a gente precisa resolver. Sim. Porque, às vezes a gente precisa resolver. Porque a gente vê muito isso na clínica, né, Ale? Que as mulheres, elas, por conta dessa socialização e por conta da questão de uma carga de cuidado ser delegada a ela, e quando a gente cuida do outro, a gente tende a esconder mesmo as nossas feridas para estar disponível para o outro, né? E a mulher ainda é na nossa sociedade a maior cuidadora, a cuidadora dos filhos, a cuidadora dos irmãos, a cuidadora dos esposos, dos pais. E aí, muitas vezes, ela deixa de olhar para essas feridas, deixa elas escanteadas, e são justamente essas feridas que vão impedir que ela tenha uma vida feliz mesmo, né? Então, acho que às vezes a gente precisa revisitá-las e deixar doer para que a gente possa curar, né? Quando você traz essa questão do racismo velado, né? Porque a sua história é diferente no sentido de que você não se via assim, até porque em casa não se tratava diferente, vocês não eram vistos de forma diferente, e você foi visualizando isso a partir do momento que você cresce, que você sai, e aí tem a questão até da própria negação. Primeiro, quando você traz, né, eu queria ser homem, eu queria ter cabelo diferente, e como foi o processo de aceitação, de você entender que você é mulher, que você é negra e que o seu cabelo é o duro. Como é que foi esse processo para você? É libertador. No momento em que eu percebi que eu podia usar preto como qualquer outro branco podia, minha roupa podia ser preta. Eu podia sair toda de preto.
E dava para ver, assim, o decote da minha roupa. Sim. Quando você começa a se perceber, quando você começa a entender também que o seu cabelo pode ser cacheado, o seu cabelo pode ser liso, que você pode trançar, né? Que você pode dar uma mecha loura, assim, porque eu também já fui loura, já dei mecha loura no cabelo, já fui ruiva. E que você pode brincar com isso, né? Que ninguém tem que te impor, né? Que você pode sair dessa prateleira. É libertador, é muito libertador. Mas não é uma libertação 100%. Porque você ainda tem muito forte em você, você não cura as feridas totalmente. E ainda que você cure, elas também deixam cicatrizes. Né? Então você olha e você vê, olha, eu tenho essa cicatriz. Mas você começa a entender que você pode sim namorar uma pessoa da sua cor, que você pode frequentar lugares de pessoas que não tenham tanto da sua cor, que você pode fazer o que você quiser, né? Que você pode ser quem você quiser, sendo mulher, sendo negra, tendo cabelo duro, tendo cabelo... Você pode, porque a questão não é essa, né? Não tá na sua cor. E se o outro te vê desse jeito, é problema dele. É problema dele. Mas não é fácil. Dizer que é fácil, não é. Porque a gente cresce com aquela síndrome do patinho feio, né? E não é da noite pro dia que a gente vira cisne, não. Não é, não. É bem complicado. Mas a vantagem de você virar cisne é que você pode voar. É que você pode ir para qualquer lugar. E isso é muito bom. Mas eu não vivo com essas dores em mim, né? Elas fazem parte de mim, mas elas não me representam, elas não chegam antes de mim. Sim. Chego eu com elas e com toda a bagagem que eu fui criando ao longo da minha vida, né? Então, eu namoro com quem eu quero. Sim. Com a pessoa da cor que eu quero. Isso é muito bom. É muito interessante ouvir você falar sobre isso. Assim, eu acho que, em certa medida, todas as mulheres, elas começam a criar estratégias, né, para poder driblar qualquer tipo de ferida que elas tenham em relação a essa questão do outro, né? Porque a gente tem as nossas feridas. E quando a gente fala assim, não, eu chego antes do preconceito, eu chego antes da discriminação, eu chego antes do que o outro pensa de mim. Isso parte de um autoconhecimento, né? E de um olhar para si, vendo outras potencialidades, né? Porque se na nossa sociedade ser mulher não é ser potente, ou ser negra não é ser potente, eu vou ser potente por outros lados. E quais são as estratégias que você acha que você usou para chegar a conseguir chegar nos lugares antes da sua aparência? Nossa. Mais uma vez eu lhe falo das coisas que marcam a gente. E sempre que eu abordo esse tema, ele mexe muito comigo. Porque eu fui criada com pais que se separaram. E eu morei com minha mãe. Depois eu morei com meu pai. Não, eu morei com minha mãe. Eu morei com minha tia. Eu morei com minha mãe de novo. Eu morei com meu pai. E a gente precisa criar defesas. A gente precisa ser aceito, né? Porque você tá ali de favor e você precisa se encaixar naqueles lugares. Então, é muito difícil você me ver triste. Muito difícil. É muito difícil você não me ver acordar sorrindo. É muito difícil você não me ver sorrir o dia inteiro. E talvez tenha sido o meu sorriso
a minha melhor arma. Talvez seja a minha alegria a minha melhor arma. Eu escolho todos os dias ser alegre. Como diz a canção, é melhor ser alegre do que ser triste. Então, muito raramente você me vê chorar, muito raramente você me vê falar das coisas que me machucam, que me entristecem. Porque a tristeza nunca me ajudou. Ou talvez ela tenha ajudado, sim. Talvez, rememorando as tristezas, eu vi o que me machucava. Mas eu sempre tive muita resistência, né? E a análise me ajudou muito. Eu sou uma pessoa analisada, eu não vivo sem terapia. Eu brinco que a análise é extremamente importante para mim, como a minha calcinha. E mexer nessas coisas, elas sempre causam uma ebulição em mim. Então eu sempre achava que eu tinha que estar bem, eu não podia reclamar das coisas, porque eu estava ali, né, de favor. Então se eu reclamasse, eu podia perder aquele lugar. E aí eu falei, não, eu não quero perder esse lugar. Então eu estava sempre bem. Talvez o sorriso tenha sido a minha melhor arma. E é até hoje. O sorriso sempre chega. Eu sempre tenho aquele sorriso estampado. E ele não é forjado, não. Né? Eu realmente gosto de sorrir. Eu realmente gosto das coisas que me mostram alegria, que me trazem alegria. E eu sempre busco na outra pessoa o melhor dela. Eu não vou procurar em você o que você tem de pior. Eu sempre vou procurar o seu melhor. E algumas vezes eu me dei mal. Porque existem pessoas más, muito mais más do que boas. De que boa parte dela é de maldade. E como eu sempre procuro o lado bom, algumas vezes eu me enganei e me enganei muito feio. Mas na maioria das vezes não. Então eu ainda prefiro ver o lado bom das pessoas. E eu prefiro usar isso a meu favor. A alegria, o sorriso, o bom do outro, o melhor de mim. Sim. Então eu sempre estou procurando ser melhor a cada dia. Né? Sempre eu estou procurando o meu lado melhor. Então talvez seja por isso que eu corra, que eu faça pilates, que eu hoje faça crossfit, que eu danço forró, eu escrevo, eu desenho, eu tenho uma página de desenho, eu canto. Então eu estou sempre procurando fazer várias coisas e vou descobrindo o meu potencial em cada um. Né? Quando eu entrei para a advocacia, eu queria ser delegada. E eu amo direito penal, dizem que é a primeira paixão do estudante de direito, é o direito penal, e dizem que é o primeiro casamento e o primeiro divórcio. Foi o meu primeiro casamento e durante muito tempo eu convivi com direito penal. Mas depois eu descobri, dentro do direito previdenciário, que eu podia ajudar as pessoas, que eu podia trazer qualidade de vida para essas pessoas. Sim. Né? Essa igualdade, né? Você trazer para o outro. É uma das coisas mesmo que eu trabalho muito com o trabalhador rural. E eu fui estudar com uma aluna especial, mestrado de educação aqui da UESB. E o tema da professora eram umas mulheres que saem da roça para vir estudar na cidade, né? E a professora deu uma aula fantástica, né? Quando chegou no final, eu levantei a mão e disse, professora, eu normalmente instruo os meus clientes, principalmente as mulheres, para quando elas forem para audiência, elas não se arrumarem. Elas não arrumarem o cabelo, não irem arrumadas. Porque ainda hoje associam o trabalhador rural, e eu brinco, a uma espiga de milho. Principalmente a mulher, né? Aquela coisa desmantelada. E a professora disse, nossa, você, com uma frase, desconstruiu a minha aula inteira. E aí eu disse, professora,
entre ser feliz e ter razão. Eu prefiro ser feliz. E é o que eu digo aos meus clientes. Depois que ele se aposenta, ele pode chegar na esquina, tomar cachaça, gastar o dinheiro, pintar a unha, fazer o que quiser. Mas ainda associa um trabalhador rural a essa coisa de pobreza, principalmente no Nordeste, né? Ainda associam a essa coisa de miserabilidade. Né? Você não pode pintar o cabelo, a mulher da roça não pode pintar o cabelo. Nós temos passagem na nossa justiça de juízes que disse para uma mulher que era obesa que ela não podia ser trabalhadora rural. Como é que você é gorda e é trabalhadora rural? Oi? Como assim? O que tem a ver, né? Não é? É. E a gente ouve coisas dentro da justiça que são absurdas e que a gente sabe que tem a ver com a cor. Eu tinha uma cliente que quando eu olhava a foto do WhatsApp dela, eu dizia, nossa, se o juiz abrir o WhatsApp dessa mulher, ela vai perder na hora, porque ela era linda. E quando ela estava na roça, né, com aquele chapelão, com aquelas coisas assim, você olhava a foto dela na roça e você olhava a foto dela no WhatsApp e você dizia, são duas pessoas distintas. Mas era a mesma pessoa, né? Ela era uma mulher do campo, mas também ela era uma mulher feminina. Ela era uma mulher bonita, que tinha um cabelo bonito e que podia pintar as unhas. Por que não? Mas as pessoas estão sempre associando a gente. Mais uma vez eu volto para a sua estante. Sempre querem colocar a gente em determinadas caixinhas. E às vezes a gente permite, porque a gente não tem força, porque a gente não tem educação, porque a gente não teve consciência. Por diversos fatores. A gente se deixa ficar. Mas não é porque a gente quer, não. Às vezes a gente não sabe se defender. E às vezes é uma questão de sobrevivência. Durante muito tempo, eu sorri, eu era alegre por uma questão de sobrevivência. Hoje não. Hoje é o meu maior aliado. Sim. Né? Hoje é a minha melhor arma. E é muito legal você trazer também um pouco do seu trabalho, que é uma área do direito muito importante, muito importante. E você sabe que no Brasil, acima de 60 anos, mais de 50% das mulheres não tem companheiro, né? E lembrando um pouco sobre o que a gente estava falando sobre o papel da cuidadora, muitas dessas mulheres também não trabalharam. Trabalho formal, né? Sim. Bom, é bom a gente sempre destacar, trabalho formal, porque toda mulher trabalha muito, né? E é uma preocupação que eu tenho muito com as minhas pacientes, porque mesmo aquelas que têm companheiro, a gente sabe que quando o companheiro falece, sendo ele o principal provedor, essas mulheres ficam sem renda alguma até que o INSS resolva, por caridade, liberar, né, a pensão. Então, falando também um pouco sobre a questão racial, a gente tem uma estatística dura também com relação às mulheres durante a fase reprodutiva também, que muitas mulheres são abandonadas, né, com seus filhos. Como é que fica aí essa marca durante a vida? Como você acha que isso impacta e também a questão da longevidade feminina negra? Olha, você abordando esse tema que me veio um monte de coisa. um filme. E eu trabalhei muitos anos no SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão. Eu fui uma das pioneiras, né? Porque o primeiro SAC na Bahia foi no comércio, o segundo SAC na Bahia foi no Shopping Iguatemi. E dentro desse setor, eu trabalhava dentro do SAC, no SAG, Serviço de Atendimento Judiciário. E olha, eu não suportava advogado. E eu fazia quase tudo, eu aprendi a fazer quase tudo dentro do meu setor. E uma das coisas que me chamava a atenção era que a maioria das mulheres que registravam seus filhos sozinhas, elas também eram registradas sem pai.
era uma das coisas que me chamava a atenção. Quando eu pegava a certidão, o documento, né, para poder fazer a certidão de nascimento, que eu pegava a identidade da mãe, ela também não tinha um pai, e ela também registrava o filho dela sem o pai. Isso se reproduz, né? Isso vai se reproduzindo. Essa coisa que você falou, das pessoas que são abandonadas e que não tem o pai, que não reconhece. A gente vê como é difícil. E isso que você falou aí agora, o INSS não faz favor. O INSS não faz favor. Nós temos direito. E o nosso direito é o tempo todo negado. Parece que a gente está pedindo. Não, a gente não está pedindo. A pessoa que trabalha na roça, ela trabalha na roça. Ela trabalha, e trabalhar no campo é extremamente difícil. Uhum. Eu não consigo me ver trabalhando no campo. Primeiro porque trabalhar com aquela enxada, né? Eu não sei como é que eles conseguem. Só a pino. Eu não sei. Não há favor. E eu tenho muito medo do que vai ser daqui a 10, 15 anos, porque eu vejo muito menos pessoas trabalhar no campo. Uhum. E como é que a gente vai comer? Quem é que vai plantar? Uhum. Porque hoje ninguém incentiva mais os seus netos, os seus filhos, os seus bisnetos a trabalharem no campo. E eu não sei como é que vai ser isso daqui a alguns anos. Nós não vamos ter verduras, não vamos ter frutas, hortaliças. Não vamos. Porque as pessoas não plantam mais. E quando a gente pega os documentos das mulheres, as mulheres, quando a gente vai abordar as mulheres do campo, elas não têm documento no nome delas. Porque a terra é em nome do marido ou do pai. Tudo que se faz é em nome do marido. Uhum. E existem situações em que o homem trabalha também urbano. Como é que você prova que essa mulher era urbano, era rural, trabalhando com o seu marido, se ele trabalhou na cidade? E essa documentação do seu marido, enquanto ele trabalha no campo, não lhe serve de prova. Olha que perverso. Como é que você vai se aposentar? A gente tem uma lista, né, que está lá elencada na lei, mas que ela não é taxativa. E aí a gente procura outros meios. Mas as maiores provas, as provas mais contundentes, elas não estão em nome da mulher. Elas não estão. E quando, agora mesmo, eu não sei, talvez não é da área de vocês, mas houve uma mudança essa semana na lei do BPC. Uhum. Que antes as pessoas poderiam receber o Bolsa Família e não contava para impedimento no BPC. Porque o BPC você tem alguns requisitos e um deles é a miserabilidade. Eu acho péssima essa palavra. Miserabilidade. E é miserabilidade no sentido mais perverso. A pessoa tem que ser miserável mesmo para receber o BPC. Uhum. E antes, quem recebia Bolsa Família podia receber, não contava como balizador para receber o BPC. Agora conta. A lei mudou. E esse jargão aí de que a Previdência era falida, né, que tem que se fazer reforma, e foi feita uma reforma muito perversa também, é mentirosa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não têm cultura de recolher o INSS, né? Uhum. Aquilo que você falou. Existem muitas mulheres trabalhando, mas na informalidade. E elas não têm essa consciência de que elas têm que recolher, né? E aí, isso que você acha que é até uma benevolência do INSS, muita gente acaba incorrendo no BPC. Uhum. Que é o que algumas pessoas dizem: você pode se aposentar. Se você não recolher o INSS, você pode se aposentar. Não, você não pode se aposentar se você não recolheu o INSS. Porque você só pode se aposentar se você recolheu. Sim. Mas você pode receber um benefício assistencial, que se chama
BPC, BPC. LOAS. E aí as pessoas vão criando essa cultura de que elas não precisam recolher, de que elas não precisam pagar o INSS. E cada dia menos a gente vê pessoas negras, mulheres, com a carteira assinada. E como elas não têm essa consciência de que elas têm que fazer esse recolhimento. As donas de casa, elas não têm essa consciência. E a dona de casa, ela pode sim fazer o recolhimento por 5%. As pessoas de classe baixa podem fazer recolhimento com 11%. Mas a ninguém é ensinado isso. Sim. E aí, quando chega na velhice, quando chega na velhice, como é que vai se aposentar? Porque você só pode receber o BPC com 65 anos de idade. Mas olha, um pouco antes você já está meio que... O seu corpo já não está funcionando do mesmo jeito. Você já não tem tanta resistência. Então, você vai ter que ficar penando, recebendo Bolsa Família. E eu não sei como é que vai ser isso. Quando você for pedir o BPC, você vai ter que dizer, olha, eu não quero mais o Bolsa Família. Você vai ter que cortar isso. Enfim, é uma coisa pra gente estudar, porque é uma coisa nova, né? E quando você pega essas mulheres aí que estão nessa situação, se veem nessa situação, como você as percebe? Existe ressentimento? Existe mágoa dessa história? Como é? Não. Elas não se percebem. Elas não se percebem, o que é pior, né? Não. Elas não se percebem. Nossa coisa é quando o homem morre. Aí é que elas percebem onde elas estão. Nossa. É terrível. E eu costumo dizer que o direito previdenciário é um direito extremamente social. Para mim, os dois direitos mais importantes, não estou subjugando nenhum outro, mas na minha concepção de vida, direito penal, que é o que impede o seu direito de ir e vir, né? Sim. E o direito previdenciário, que é o que te garante ter uma vida mais tranquila. Ainda que seja só um salário mínimo. Mas um salário mínimo faz a diferença absurda na vida de muita gente. Elas não percebem que elas estão nesse lugar. Principalmente as que têm companheiro, né? Como é que elas vivem? Não é essa vida que a gente chamaria de vida, mas tem aquele homem que te dá comida, né? Que te banca. E quando elas vão se aposentar ou quando elas perdem um companheiro, é que elas percebem que elas não têm nada, né? O que vai ser da vida? Porque se você pode se aposentar, a trabalhadora rural, ela pode se aposentar com 55 anos. Você tem noção do que é de 55 até 65 anos? São 10 anos. É muito tempo. Se você não consegue a sua aposentadoria e você vai esperar o BPC, é muito tempo. Em 10 anos você morre de fome. Com muito menos, né? Você passa uma vida muito miserável. E elas não se dão conta. E isso que eu vinha conversando com você, nós não fomos criadas para envelhecer. Não fomos. A gente sempre se acha jovem. Enquanto a gente estiver conseguindo fazer as coisas. Eu brinco com minhas amigas que eu só percebi que eu estava envelhecendo quando eu não consegui colocar a linha no fundo da agulha. Ou seja, sabe porque quando eu era criança minha mãe ia colocar a linha no fundo da agulha e ela não conseguia? Aí quando eu comecei a linha passava, eu falei, nossa, tô velha. Mas ainda assim, eu não percebia e não me aceitava. Aquilo que você abordou do tema que a velhice ela tem que ser construída desde jovem, porque realmente o corpo da gente vai mudando. E se eu que sou da cidade, se eu que sou estudada, tenho resistência a envelhecer, imagine essas pessoas do campo. E o sol, o campo, ele acaba com as pessoas. Sim, verdade. Tem mulheres que chegam até a mim com uma idade bem menor do que a minha, né? E
Quando eu digo, eu tenho 53 anos, as pessoas, nossa, nem parece. Porque elas estão acabadas. O tempo, o sol, a vida delas, elas envelhecem muito mais do que a gente. Com certeza. Muito mais rápido do que a gente, né? A vida delas, o tempo de vida, né? Físico, mental, é muito menor do que o nosso. É porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? O envelhecimento, ele é biológico, né? Ele não é cronológico, não é uma contagem de anos, né? E é muito impactado pelas nossas escolhas ao longo da vida, né? E aí, quando eu falo escolha, as nossas escolhas, eu não estou querendo colocar essa carga, mais uma carga nas pessoas, não. Estou querendo dizer que o nosso estilo de vida, a forma como a gente vive no dia a dia, hoje, as escolhas que eu faço hoje, elas vão impactar no meu envelhecimento. E, como você falou, a questão do sol, né? Ela é, principalmente na aparência física, um fator de envelhecimento, a exposição prolongada ao sol. Sim. Mas também não quer dizer que essas pessoas não possam ter uma saúde interna boa, né? Aí vamos novamente tirar o peso da aparência, né? Porque senão a gente vai começar a vender botox na zona rural, um postinho de botox lá, e não é sobre isso, e nada de errado, podemos fazer isso, né? Levar o botox para a mulher do campo. Podemos levar o botox para a mulher do campo, mas não é sobre isso, é sobre realmente a reflexão diária sobre aquilo que a gente escolhe, né? A forma como a gente escolhe viver e o impacto que isso tem na nossa vida. E aí essa nossa conversa, ela se torna mais relevante ainda, né? Relembrando aí o nosso episódio com Camille, que é economista, a gente falou sobre essa importância da educação financeira ao longo da vida e que a mulher muito foi negada essa educação financeira. Demais. Justamente porque é o papel do homem ser o provedor, é o papel do homem ter a posse da terra, né? E a mulher, ela não é incluída nesse diálogo. E aí, não sendo incluída, não passa a ser uma preocupação dela ao longo da vida. E quando chega no momento em que aquele provedor ele não está ali mais presente, isso se torna um problema que ela não consegue resolver. Porque muitas vezes ela nem sabe aonde que eu vou buscar essa ajuda. A quem eu recorro, né? E a gente pode expandir esse diálogo porque a gente está vivendo um momento onde a gente tem uma fragilização realmente das relações de trabalho, que a sociedade está buscando novas formas, né, de trabalho. Isso a gente, se você vê em qualquer lugar, está falando sobre isso, sobre a diferença das gerações, né, sobre a questão da CLT, da jornada de trabalho. Sim. E outro dia eu ouvi um podcast muito interessante que eu achei assim fantástico, falando justamente sobre as opções das pessoas das gerações mais jovens fazendo a opção por serem autônomos, né? Então, motorista de aplicativo, as mulheres que optam por ser faxineiras, porque elas fazem conta. É muito mais vantajoso eu fazer faxina do que eu ser empregada doméstica CLT. E que já começa a ter um número de pessoas que começa a pensar na previdência. Que não, beleza, eu vou ser faxineira, mas eu não posso fazer a faxina aqui e gastar meu dinheiro ali. Eu preciso ter uma reserva. E isso é importante, porque a gente pode sim, a gente deve sim fazer as nossas escolhas de como a gente deve viver em termos de jornada de trabalho. Eu posso sim ser autônoma, eu posso ser um microempreendedor individual. Isso são escolhas, mas eu preciso ter informação para que eu faça escolhas que sejam sustentáveis, né? Porque a gente vai envelhecer. E a gente vai ter dificuldade em se manter em determinados trabalhos, mesmo que a gente tenha força física. Sim. Né? Mesmo que a gente tenha força física, a gente vai ter dificuldade de se manter em determinados trabalhos, porque a gente vai envelhecer. E aí, nesse momento, a gente precisa ter reserva, a gente precisa ter
ter uma possibilidade de um INSS, a gente precisa ter alguma... Então, é importante, eu acho que é nosso papel aqui também, no Mulheridades, trazer essa visão para as gerações mais jovens, né? Que a gente tem que pensar no nosso futuro, que a gente precisa ser independente, que a gente precisa ter recursos e estratégias para a gente lidar com as nossas dificuldades na sociedade, né? E você não falou, eu estava esperando isso, mas porque eu acho que é um grande fator de empoderamento feminino, e foi para mim, e acredito que para a Lê também, que é a questão do estudo, né, da escolaridade. Sim. E é algo que para mim é muito importante que a gente fale, porque a gente ainda tem a Bahia, gente. Vamos lembrar, a Bahia é o país mais, é o estado mais negro do país. Sim. Tá? Então, é um estado que temos mais mulheres negras, e ainda temos mulheres que falam, como você, sobre a dificuldade de pertencer a essa sociedade. O que é espantoso, né? Porque a gente já deveria, se a gente está num estado onde vocês são maioria, eu que devia ser a estranha, não é? E com relação à escolaridade, também é o estado com maior número de analfabetismo. E então, gente, eu acho que é importante que a gente busque estratégias para que as pessoas estudem independente da idade, né? O quanto é empoderador estudar, saber ler, escrever, ter informação, né? Eu recentemente atendi um casal que mora na zona rural, não vou me lembrar qual é a cidade, mas os dois estão no EJA, na Educação de Jovens e Adultos. E o quanto mudou a vida, principalmente da mulher. A mulher levou o homem, na verdade. E isso muda a vida das pessoas. Então, eu acho que vale essa reflexão também, gente. Estudar, acho que independente da profissão que você vai exercer, porque muitas vezes as pessoas trazem isso, né? Ah, mas o advogado, a pessoa se forma em direito, aí não passa na OAB, aí tanto de advogado que está aí que faz outra coisa, tentando diminuir, né, o papel da escolaridade na vida. Ah, não precisa ter faculdade. Só que a faculdade, gente, estudar, conhecimento, ele abre portas, ele abre caminhos, ele faz com que você pense fora da caixa e você faça escolhas. Eu posso escolher hoje, eu sou médica, mas eu posso escolher ser outra coisa, com certeza, né? Mas eu tenho um conhecimento que ninguém me tira. Eu consigo chegar a lugares que eu não conseguiria chegar se eu não tivesse uma educação formal, né? Então, acho que eu fiquei esperando você falar sobre isso. Talvez eu não tenha abordado, se você for analisar minha fala, eu não falei estudo a palavra, mas eu abordei vários temas e várias situações. Eu disse que eu estudei no instituto que era só para negros e eram cursinhos. Eu lhe disse que eu fazia cursinho, saía do trabalho, saía do coral e ia para o cursinho. E eu me formei tarde, gente. Eu era uma das pessoas mais velhas. Eu engravidei na faculdade. As pessoas me chamavam na sala de mames. Mames, porque eu era uma das mais velhas na sala e eu me formei tarde e foi um diferencial na minha vida, e eu estudo até hoje. As pessoas falam assim, nossa, você está estudando, né? Tem umas amigas que eu já deixei de sair 2 vezes com uma amiga, e ontem eu saí com elas, né, porque eu disse, não, todas as vezes eu estou estudando, e elas, mas toda vez você está estudando? Eu falei, porque não tem como ser diferente, né? Vou me formar, vou ser advogada e vou parar de estudar? Não. Você se forma e você tem que estudar para o OAB. E se você quer fazer concurso, você tem que estudar. E se você quer ser bom no que você faz, ainda ontem um rapaz estava me dizendo, mas está saturado, né? Tem advogado demais. Eu falei, mas tem campo demais, né? Agora você precisa ser bom no que você faz. Então, dentro do que eu estou envolvida, que é do trabalhador rural, né, do trabalhador, o segurado especial, eu trabalho com trabalhador rural e pescador, né, mas não é só isso. Mas dentro disso aí, é um dos temas que eu mais estudo, é um dos temas que eu mais leio,
que eu faço mais cursos. Também trabalho com professor, também sou advogada de sindicato, né? E como é que você vai advogar para um sindicato se você não estudar sobre funcionalismo público, as leis que tratam sobre isso? Como é que você... Agora me convidaram para fazer parte da subcomissão de direito previdenciário militar. Nossa, é um mundo... Porque é diferente, né? Outra previdência. Não, quando a primeira aula que eu assisti e elas falando sobre como que acontece, né? O desligamento, na verdade, o militar ele não se aposenta. Não, ele vai, né, para a reserva. Ele vai para a reserva e eu... Sim, mas qual é o regime do militar? É o próprio. É o regime próprio. Mas não tem um regime, né? Não é o RGPS nem o RPPS. Sim. Não é. Porque eles não se aposentam. E é uma coisa nova. Porque você estuda dentro daquela caixinha RGPS, RPPS. Aí você descobre que não, tem um mundo novo. Então você não para de estudar. E olhe, de onde eu saí, eu tinha 2 oportunidades. Ou eu estudava, ou eu ia para a marginalidade. Porque é assim que funciona de onde eu venho. Sabe, eu vi pessoas que viveram comigo que sim, foram mortas. Que sim, foi para um caminho que não foi o do estudo. Né? E o que me tirou de dentro de onde eu estava foi sim o estudo. E eu estudo até hoje, o estudo para mim é algo extremamente importante. E eu estudo em tudo, né? Tudo que me dá curiosidade. Então, assim, quando eu sou formada em desenho, tá? Meu 2º grau é desenho, eu sou formada e desenho. E eu queria ser arquiteta, né? Mas quando eu tentei ir para a UFBA, para mim, a realidade é extremamente difícil uma pessoa como eu entrar na UFBA. Mas você estudou pouco? Realmente estudei pouco. Poderia ter estudado mais. Mas não tinha oportunidade, eu tinha que trabalhar. Então, eu trabalhava e estudava de noite. E eu queria ser arquiteta e não fui. Né? Eu queria ser professora de história, também não fui. Estou eu aqui advogada. Né? E também tá bom, tá? Eu gosto. E o que eu faço? Hoje eu desenho como hobby. Sim. Né? Eu também queria ser cantora, mas meu pai não deixou. Eu também queria ser cantora, porque quando eu ia pro carnaval, que eu ficava assim, olhando aquelas cantoras em cima do teu... Um dia eu quero estar ali, meu pai não me deixou ser cantora. Mas por isso que é bom envelhecer, a gente pode realizar tantos sonhos. Não, e agora eu sou a louca do karaokê, viu? Minha vida agora é ir pra karaokê, é desenhar. A gente tem 120 anos aí para viver, então você pode, com certeza. E a gente pode realizar muitos sonhos, a gente pode ser muitas Anas, né? E olha, eu já vou entrar nesse grupo aí do 40 mais, é bem mais, mas eu vou entrar. É isso mesmo. Mas essa que é a ideia, né? A gente compartilhando as nossas experiências, desmistificando essa história de que a gente precisa ser jovem a vida inteira. A gente tem que ser jovial, porque é diferente, né? Ser jovem, você vai viver na infância eternamente? Não. Não, né? Então a gente quer envelhecer. Mas a gente quer envelhecer com jovialidade, a gente quer envelhecer com propriedade, pertencer ao nosso corpo, ao nosso lugar na sociedade, a gente quer estar em todos os lugares. A gente não quer ir para o aposento. A gente não quer vestir o pijama. Né? A ideia não é essa, né? E acho que a gente está falando sobre isso, sobre essas pessoas terem a oportunidade de pertencer à sociedade, de estar em lugares que elas quiserem, onde ela quiser estar, né? Que esse trabalhador rural, ele esteja, ele possa permanecer, né, na sociedade onde ele quiser, que ele tenha recursos para isso, né? Então, acho que é sobre isso que a gente está falando, sobre as pessoas poderem pertencer à sociedade, independente de cor, independente de gênero, independente de classe social, independente de trabalho, não é isso? A gente já está caminhando para o final, né? Nossa. A gente gosta... Foi bom, né, esse papo? A gente passa rápido. Muito rápido. A gente gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito bom ouvir a sua história, a sua experiência de vida e esse processo de descoberta, né, de se ver uma mulher negra e se aceitar uma mulher negra e fazer a diferença na sociedade enquanto isso. Então, muito obrigada, né, pela sua experiência, pela sua fala e por essa troca. Acho que as pessoas vão ganhar muito ouvindo esse episódio.
Com certeza, foi lindo, lindo ouvir sua história, vi o brilho nos seus olhos, ver a sua alegria, né? Acho que a alegria é uma arma, assim, é uma arma potente, que a gente possa ter levado essa alegria às pessoas que estão nos assistindo, que a gente possa ter tocado esses corações e contribuído de alguma forma para a gente tirar um pouco desse preconceito, o preconceito contra a mulher e o racismo, né, que é ainda muito estrutural na nossa sociedade, que a gente possa ter contribuído para que mais mulheres negras se fortaleçam e envelheçam com saúde, né, e com alegria. Muito obrigada. A gente quer agradecer também a Catarina Mota, que nos ajudou aí com ela escolheu, na verdade. Vamos ser sinceras, né? A paleta de cores. O nosso look, né? Da Isadora, que é a minha loja favorita. Muito obrigada, Catarina. E um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, muito obrigada.